Boa tarde, meu povo, começando o nosso Povo na TV, bem-vindo, bem-vinda. Segunda-feira de muita força, viu, porque tá chovendo, menos mal que foi agora a chuva, né, porque cedo aquela chuva mesmo dá uma preguiça. É isso, tá chovendo, é desse jeito, meu nobre Maxi, que tá meio chateado no final de semana, né, mas é isso. Vai participando com a gente, 99110-1010 é o nosso WhatsApp aqui do Povo na TV. Os alunos envolvidos no ataque com arma de choque contra um homem em situação de rua foram expulsos da universidade onde estudavam. Tem também aqui os problemas da comunidade. Os moradores dessa alameda no Tenoné já não sabem mais a quem recorrer para ter acesso a saneamento básico. A gente vê lá com o nosso repórter Matheus Ribeiro, ouvindo o clamor da comunidade. Você vai acompanhar junto comigo aqui no Povo na TV. E no centro de Belém, gente, uma árvore virou depósito para o despejo irregular de lixo. Numa região muito movimentada, uma praça aqui da capital, você vai acompanhar aqui no bairro de Batista Campos. E aqui no Povo na TV, vamos doidar? Olha aí o nosso endoida. Tainá Sá foi conferir de perto o aniversário do DJ Jean Apolo do Rubi. E foi muita onda, ela endoidou, viu? Ela endoidou, foi uma grande festa lá em Coraci, o nosso Povo na TV de olho também no rolê das aparelhagens. Olha aí. Festa bacana, você vai acompanhar a reportagem completa junto comigo. E olha, vai participando com a gente, lembrando nosso contato, viu? 99110-1010 é o WhatsApp aqui do nosso Povo na TV. E eu começo contando que o Cesupa decidiu expulsar os 2 estudantes envolvidos naquela agressão ao morador de rua aqui em Belém. Esse caso foi no dia 13 de abril. Você vai lembrar, claro, repercutiu não só no Pará, mas em todo o Brasil. Aí as imagens do momento em que eles estiveram na delegacia. Os alunos gravaram aqueles vídeos usando uma arma de choque para atingir a pessoa em situação de rua. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. E depois da conclusão do procedimento administrativo disciplinar, que apurou a conduta dos jovens, o Cesupa decidiu desligar os 2 universitários, o Altemar Sarmento Filho e o Antônio Coelho, da instituição. Os detalhes desse caso você vai acompanhar junto comigo aqui no Povo na TV, caso que segue repercutindo. E olha só, gente, há um mês a família do pequeno José Arthur está enfrentando uma angústia sem notícias. Você está vendo o vídeo do bebê de 1 ano e 7 meses que desapareceu da frente da casa onde morava na zona rural de Eldorado do Carajás, na região sudeste. E aí você vai lembrar também que uma grande força-tarefa com bombeiros, marinha, Defesa Civil, Polícia Civil e Militar, cães farejadores e até drones. Tudo nesse processo de buscas por terra, água, estradas, mas nenhum sinal da criança. Celulares dos parentes foram apreendidos para ajudar nas investigações, mas o conteúdo não foi revelado, já que a apuração segue em segredo de justiça. 2 homens que seriam pessoas próximas da família foram presos preventivamente, mas também não foram divulgados os detalhes do envolvimento deles ou não no desaparecimento do José Arthur. Caso que segue sem respostas, uma investigação ocorre, aquele trabalho de buscas ele foi encerrado, mas infelizmente segue a angústia da família. A gente vai também acompanhar esse caso aqui no nosso Povo na TV. Porque agora vamos trazer para você momento imediato aqui no programa. Um grande susto no centro de Belém. Um ônibus pegou fogo na Presidente Vargas, bem ao lado ali da Praça da República. Estava muito movimentada na hora do incidente. O motorista ainda tentou apagar as chamas, mas o fogo destruiu, gente, totalmente o veículo. Bora ver. O incêndio aconteceu por volta de 2h30 da tarde deste domingo. O veículo, um ônibus, aqui na Avenida Presidente Vargas. Esse incêndio chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local por conta da quantidade de chamas e também o fogo, né? Porque atingiu não só o ônibus, mas também 4 árvores aqui na Presidente Vargas. O Corpo de Bombeiros terminou de realizar a contenção das chamas, né? E como você vê aí, o ônibus está completamente destruído. A operação agora só está de rescaldo, né? Todos os negócios estamos em rescaldo, foi utilizado 2 viaturas. O veículo estava totalmente em chamas, isso aí só perícia. Para poder dar... Já veio só para a segurança mesmo. Isso. Não houve vítimas e só dano de material. A gente conversou
com as pessoas que estavam aqui e elas disseram que foi tão rápido, foi tão intensa as chamas, que não deu tempo nem de correr, né? Eles já ficaram aqui vendo como é que estava essa situação e a gente agora conversa com as pessoas que viram e presenciaram esse incêndio. Fomos acionados via CIOP, que estava vendo um incêndio na frente das lojas americanas, Presidente Vargas. Chegamos aqui no local, se deparamos já com esse veículo, já praticamente já 70% dele já é consumido. Já. De repentemente aí pegou fogo aí, o motorista correu para ali e as pessoas correram tudinho. Tinha passageiro dele? Tinha passageiro, muita gente. Conseguiu ainda o extintor lá, mas não teve jeito não. Foi uma coisa bem rápida mesmo. Vamos continuar falando agora com o motorista de ônibus que está ali. Motorista que disse que ele estava com mais 3 passageiros e que ele utilizou o extintor de incêndio, mas nada deu certo. Ele teve que abandonar o veículo, correr para longe, enquanto o ônibus era consumido pelas chamas. Quando eu vim já do sinal para cá, aí já começou a fumaçar. Aí eu parei o carro imediato já aqui, peguei o extintor, já fui tentar localizar onde era o fogo para poder, no caso, acionar o extintor, né? Mas só que o fogo tava entre a ferragem, aí não dava para jogar imediato, entendeu? Aí eu joguei aqui na frente, no caso, já tava começando pela parte elétrica aqui, no caso. Aí, quando eu vi, já tava tomando conta já. Agora o Corpo de Bombeiros deve realizar uma perícia para poder identificar o motivo desse incêndio. E a Avenida Presidente Vargas permaneceu interditada durante a tarde deste domingo. E olha, depois desse incêndio, você está acompanhando as imagens que chamaram a atenção, e aí depois do incêndio, o que aconteceu, gente? Pessoas que estão em situação de rua, que vivem ali próximo dos arredores da Praça da República, saquearam os fios de cobre do ônibus. As imagens registradas por nossa equipe do Portal Imediato mostram aí, olha, pelo menos 5 pessoas participando do furto, entre elas uma criança e até um guardador de carro. Eles arrancaram os cabos e as peças de frente do coletivo, mesmo com a presença dos bombeiros que ainda faziam trabalho de rescaldo. Foram os militares que acionaram os PMs para impedir que o material fosse levado. E aí você vai ver no outro vídeo, um dos suspeitos com um saco cheio já de fios e peças. Ele foi abordado por um PM que pediu que o homem devolvesse o material. E aí, durante a intervenção, o militar usou o taser, que é aquela arma de choque no homem. A nossa produção apura se esse caso foi comunicado à Corregedoria da Polícia Militar. Inclusive, já tem a informação de que chega um posicionamento da Polícia Militar a respeito desse caso, né, que acabou, enfim, repercutindo muito, né, o incêndio em si e essa abordagem aí do militar. Inclusive, a nota assim que chegar a gente vai posicionar. Vou logo reforçar então as demais notas sobre esse caso específico, né? Sobre esse incêndio. A gente pediu uma nota à Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade Urbana de Belém, a SECBEL, que informou que realiza fiscalizações e vistorias técnicas de forma regular nas empresas que operam o serviço de transporte público da capital para garantir a segurança dos passageiros e a qualidade da frota em circulação. Mas chama atenção, né? Porque não é a primeira vez que a gente noticia casos semelhantes de ônibus pegando fogo aqui em Belém. A Secretaria disse ainda que tem avançado no processo de renovação da frota, que já conta com 300 novos ônibus com ar-condicionado, os conhecidos como geladão. A nota diz ainda que assim que o laudo técnico sobre as causas do incêndio for concluído, caso seja constatada alguma falha de manutenção, a empresa responsável vai ser devidamente notificada e poderá ser penalizada, conforme a legislação vigente. Já o Sindicato das Empresas, o CETRANSBEL, informou que o veículo estava com manutenção regular preventiva e em condições de operação e que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas e que a linha segue operando normalmente. Está aí então a posição aí do CETRANSBEL, né, já que há um questionamento muito forte sobre as condições dos ônibus, mas está aí a informação que chega do sindicato que representa as empresas de ônibus. E sobre esse flagrante aí do uso do taser por parte de um militar contra uma pessoa em situação de rua, né, a Polícia Militar informou que durante essa abordagem feita para coibir a tentativa de furto, de fiação e outros itens do ônibus, um dos suspeitos avançou contra os agentes,
sendo necessário o uso de dispositivo elétrico para contê-lo. Os envolvidos foram apresentados na delegacia para os procedimentos legais cabíveis e a corporação ressaltou que eventuais excessos na atuação policial serão devidamente apurados e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta por parte dos seus agentes. Está então a posição da Polícia Militar. E olha essa história, gente. Uma bebê de apenas 9 meses ficou ferida depois que a panela de pressão explodiu na casa da família. Esse caso foi na comunidade Galileia, zona rural de Irituia, nordeste do estado. A criança estava no Andajá, perto do local onde a pupunha era cozida, quando, gente, houve essa explosão. E devido à gravidade, a vítima foi transferida para o Hospital Metropolitano em Ananindeua. Um homem também ficou machucado na perna, tentando socorrer a bebê. E uma terceira pessoa teve ferimentos leves. Olha só que acidente grave lá na zona rural de Irituia, comunidade Galileia. A gente não teve acesso ao estado de saúde da criança. Olha só como é que ficou o Andajá, né? A gente consegue ter a noção da gravidade da explosão e a gente, claro, fica aqui na torcida para que a bebê consiga se recuperar. Está no Metropolitano, mas não foi divulgado o estado de saúde dela. Ela que, infelizmente, foi a que ficou mais ferida com esse acidente que aconteceu aí na zona rural de Irituia, na comunidade Galileia. E olha só, gente, um duplo homicídio foi registrado em Abaetetuba, na região do quilômetro 14, e ao vivo a repórter Lídia Inhobi tem as informações sobre esse caso aqui no Povo na TV. Lídia, boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Povo. Pois é, esse duplo homicídio aconteceu no ramal do Gudu, no quilômetro 14, ali entre as rodovias PA 151 e PA 483, na zona rural de Abaetetuba, próximo à comunidade Colônia Velha. As duas vítimas são Bruno Silva de Assis e Eduardo Ferreira da Silva, que era conhecido como DJ Eduardo. Eles dois, segundo as informações que a gente recebeu, estavam ali no ramal do Arienga quando foram parados por uma caminhonete branca e de lá os ocupantes dessa caminhonete desceram armados, obrigaram os dois a entrar no veículo e teriam sido levados lá para esse ramal do Gudu, onde foram executados com tiros na cabeça, na parte traseira da cabeça. A Polícia Civil foi acionada para verificar essa situação, já encontrou os dois sem vida e, segundo também que a gente recebeu informações, o Bruno estaria trabalhando para uma pessoa fazendo cobranças de dívidas para uma pessoa que mora na região e o Eduardo estaria com ele na moto, apenas acompanhando e não fazendo serviço também. A gente segue acompanhando esse caso para saber realmente quem são os mandantes do crime, quem foi que praticou e por que realmente aconteceu esse duplo homicídio lá em Abaetetuba. Márcia, eu volto aí contigo. É um duplo homicídio que assusta, não é, Lidy? Infelizmente, a gente sempre noticia, né, casos de execução acontecendo também com frequência no interior do estado. Inclusive, sobre esse caso, a gente tem uma posição da Polícia Civil. Se puder repassar, minha diretora, pode já estar aqui. Já vamos informar, então, como é que está o andamento desse caso. A Polícia Civil informou que as circunstâncias e a autoria do crime são apuradas pela delegacia de Abaetetuba e que perícias foram solicitadas para ajudar nas investigações e identificação formal das vítimas. O trabalho também está nesse sentido, tá? E informações que ajudem no trabalho da polícia, na investigação desse caso, podem ser repassadas ao 181. Quem mora na região de Abaeté, se tiver informação sobre os criminosos, pode ligar para o 181 e fazer a sua denúncia. Lídia, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com mais informações, mais assuntos aqui no Povo na TV, que está de olho em tudo, né? Nos casos policiais, mas também está de olho nos problemas da comunidade, porque esse caso agora são de décadas de abandono. Os moradores da Alameda Santa Maria, que ficam no Tenoné aqui em Belém, já não sabem mais a quem recorrer para ter acesso a saneamento básico. Por lá, o mato, a lama, os buracos fazem parte da rotina da comunidade. E num dia como o de hoje, que é de chuva, infelizmente, o que acontece? A água acaba invadindo as casas e você vai acompanhar todo esse drama agora na reportagem. O Júnior mora há 15 anos no bairro do Tenoné. Ele e os moradores da Alameda Santa Maria
não aguentam mais o abandono da via por parte do poder público. Eu me lembro que eu cheguei aqui no Tenoné, eu tinha 15 anos de idade e essa situação já é desde esse tempo. Mas é claro que existe mais pessoas mais velhas que eu e elas já vivem isso daqui por décadas e décadas, mais de 2 ou 3 décadas, que nunca nenhum gestor resolveu a situação da Alameda Santa Maria. Toda vez que chove, a rua fica submersa, ou seja, a lama toma de conta. E as pessoas, para poder transitar aqui, elas precisam de o quê? De um veículo, de uma moto, para poder levar até lá na entrada da rua. Por quê? Porque fica intransitável. A água ela fica pela canela. A comunidade conta que o IPTU é cobrado anualmente, mas o retorno com serviços de pavimentação nunca chegou. Não tem nenhum tipo de serviço público, inclusive na minha casa a gente encheu várias vezes, eu estou me defendendo lá no batente, aumentando cada vez mais uma rampa, né? E já perdi muitas coisas assim. E a última vez que eu paguei IPTU, que é o último, estou todo em dias, quase ter fim, né? De Finanças. Paguei R$ 1.275. A gente está sem ninguém para nos defender. O retorno do pagamento do IPTU é zero. Zero. Inclusive, eu tenho que gastar meu dinheiro para ajeitar a frente da minha casa, a rua, como o pessoal aqui da rua também estão fazendo. Né? Em um alagamento durante o período de chuva, a dona Leida caiu e se machucou. Outros moradores perderam móveis. Terceira queda que eu pego e tá aí, ó, as marcas, e quase não posso andar. Até para me conduzir agora não posso mais nem sair sozinha, né? Porque fiquei com problema na perna dessas quedas que eu peguei. Eu adito, quando tem uma melhora aqui, são os próprios moradores que fazem? É, porque você está vendo a situação da rua, né? Uma melhora que a gente faz para poder andar, né? Senão a água invade, né? Lá a parte onde fecharam e a prefeitura tem que vir aqui para ver onde essa água escoar, né? Entendeu? Porque senão ela vai entrar dentro das casas e fazer o benefício que nós esperamos, que é esse asfalto. Em cada morador há uma revolta, justamente com as condições desta via pública. Um detalhe, além da precariedade, eles também enfrentam o isolamento. Serviços que são essenciais, como o de transporte, aqui não passa de jeito nenhum. Você comentava agora há pouco que a sua esposa precisou de atendimento médico e a ambulância não entrou? Eu ia por causa da rua, nem o Uber, entendeu? Aí assim, quando chove alaga, entendeu? A gente quer uma solução para essa rua aqui, entendeu? Que vão fazer, entendeu? Se alguém passar mal aqui, a ambulância não entra. Não entra, vai ficar nas suas casas, vai morrer lá. Porque não passa. Além disso, só temos uma entrada e uma saída, não é rua, é beco? Isso, é um beco. Para ir para outro lado não tem como? Não tem como ir. Encerra nisso mesmo aí. Vocês estão isolados aqui? Isso. É o pedido de socorro dos moradores aqui desta via pública para a Prefeitura de Belém, que imediatamente um serviço seja realizado de pavimentação e que traga dignidade novamente para essa comunidade. Sem melhorias, alguns moradores já colocaram o imóvel à venda. Tudo para fugir do problema, a falta de saneamento básico. Fica aqui o esgoto a céu aberto, aqui não tem sistema de saneamento básico, entendeu? Tampouco pavimentação. Isso aí causa doenças, entendeu? Para as pessoas aqui. Aqui fica tomado pela lama quando chove. Alguém disse que aqui é uma rua nobre. Isso aqui é a rua nobre, aqui já está aterrado. Eu acho que eles não conhecem o Maps, né? Aquele aplicativo que vê como é que a rua está na atualidade. Vocês estão cansados de promessa? Com certeza, com certeza. Segundo, quando vão lá na prefeitura, diz que isso aqui já está pronto, já foi realizado isso aqui, serviço ainda nunca foi. Todas as ruas aqui do conjunto para cá, tudo foi, mas essa aqui ainda não. Você viu na reportagem que a comunidade fez questão de se unir, se mobilizar para juntos reclamar de algo que vem afetando a vida deles há décadas, né? A gente ouviu os primeiros moradores da rua contando sobre a situação que é difícil. A gente foi no dia que não estava chovendo, né? Mas dá para ter uma noção como a situação é complicada porque não tem aí o saneamento básico, e aí os moradores comentando que pagam impostos, mas estão cansados de viver na lama, com o mato alto. Então, a gente mostra o problema da comunidade, ouve a população e, claro, busca o poder público, em busca de uma resposta. Procuramos a Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana, a CESEL, que informou que o Tenoné vai ser contemplado pelo programa Viva Bairro, que deve chegar em breve por lá. Só não disseram quando, mas disseram que deve chegar em breve. E que essa iniciativa da Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, prevê intervenções estruturais completas para solucionar os problemas históricos de infraestrutura. Segundo a CESEL, esse programa vai levar serviços de drenagem, pavimentação e arborização para mais de 800 ruas em toda a capital, incluindo
o planejamento para as vias do Tenoné. A nota não deixou claro se essa rua especificamente, a Alameda, vai passar por intervenção. Apenas disse de forma genérica de que forma o bairro vai ser contemplado por obras e serviços. Inclusive tem participação, que é justamente um vídeo dessa rua aí. Vamos ver então aqui, ó, matéria no ar, o pessoal aproveita e compartilha com a gente. Olha aí, o Júnior mostrando a situação da rua num dia de chuva. Essa Alameda que o Matheus esteve por lá fazendo a reportagem e de fato, viu, Júnior, a situação é dramática, é difícil. Vamos então aqui ficar na expectativa de que esse programa Viva Bairro chegue também à rua de vocês, porque a nota não deixa claro se essa rua vai ser contemplada. Diz que o bairro todo vai ser contemplado. Vamos ficar aguardando e Júnior e demais moradores aí dessa Alameda, manda para a gente informação se realmente alguém da prefeitura esteve por aí, se começou algum tipo de trabalho, porque de fato, em dia de chuva está difícil morar nessas condições. E você que mora em outras comunidades de Belém, do interior do estado, participa aqui do Povo na TV, porque é um programa que dá voz à comunidade, dá voz à população para buscar soluções e melhorar o dia a dia de todos nós que pagamos impostos. Importante deixar claro muito isso, tá? Bom, gente, é um beijo. Uma família vive angústia por notícias do pequeno José Arthur. Aquele caso que você deve lembrar, o bebê de apenas 1 ano e 7 meses, que desapareceu da casa dos pais na zona rural de Eldorado dos Carajás. Houve uma grande força-tarefa para encontrar a criança, mas infelizmente o sumiço dela ainda é um mistério. Vamos ao vivo com o repórter Léo Carneiro, que tem informações sobre o caso, e fica essa angústia, né, Léo? Porque houve uma investigação, né, inclusive com algumas prisões, mas o mistério continua, infelizmente, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Márcio, para você e para todo mundo que continua aqui ligado na nossa programação. Pois é, como você disse, é um caso cercado de mistério e a família, claro, segue com angústia, né, com a falta de respostas dessa situação que começou ali no dia 26 de março. Então ontem, exatamente no domingo, completou 1 mês do desaparecimento do pequeno José Arthur, esse bebê que morava ali na Vila Peruana, zona rural de Eldorado do Carajás. A família sofre com a falta dele, pede ajuda das autoridades, inclusive desde que aconteceu toda essa situação. Esse caso foi a nível nacional, a gente repercutiu aqui na tela do SBT, em todos os jornais. É um caso que mexeu com toda a comunidade que mora ali em Eldorado dos Carajás. Uma força foi montada para tentar localizar ele, mas até o momento nada. A gente lembra que a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a própria Marinha atuaram de forma conjunta para tentar identificar e localizar onde ele estava. Foram feitas varreduras nos rios que permeiam ali aquela região, buscas terrestres, uso de drone, uso de cão farejador, mas nenhum vestígio foi encontrado do José Arthur. Pouco tempo depois, por volta ali de 2 semanas que o caso tinha acontecido, e dessas intensas buscas, 2 homens foram presos ainda em Eldorado dos Carajás, ali nas proximidades da cidade, porque, segundo a investigação da polícia, eles poderiam ter envolvimento com esse caso, podiam ter a informação de onde estava o bebê. Inclusive, uma das pessoas que atuou diretamente nessa ação conversou com a nossa repórter que trabalha ali na região e disse que acreditava que o bebê estava com vida e trabalhava intensamente para tentar localizá-lo. Mas até agora nada foi encontrado do José Arthur. Diversas pessoas foram ouvidas pela polícia, mais de 20 pessoas, celulares foram apreendidos para tentar encontrar algum vestígio, mas nada foi localizado pela polícia até então que indique verdadeiramente o paradeiro, se ele está vivo, onde ele está, se está com alguém. Isso tudo está sendo fruto de investigação. A polícia, é claro, continua com a investigação para tentar dar uma resposta definitiva para essa família que está sofrendo bastante. Essas 2 pessoas que foram presas, esses 2 homens, também não foram informados, não foi informado pela polícia o que eles tinham a ver com esse caso, que tipo de relação eles tinham com a criança. A gente lembra até que eles eram pessoas que moravam ali próximo, que chegaram a participar da busca pelo José Arthur, mas a polícia, no momento que prendeu ele, que conversou com a imprensa, não informou para a nossa imprensa, para a nossa repórter que atua ali na cidade, o porquê que eles foram presos, né? Qual a justificativa exata. É claro que isso pode ter a ver
com sigilo, está sendo mantido para tentar preservar toda a investigação, mas até agora a gente não sabe qual é a relação dessas pessoas presas com o caso. Enfim, a gente está aqui também aguardando e torcendo para que essa família encontre o José Arthur com vida, sadio, e que ele volte logo para casa o quanto antes. Márcio. Todo mundo está nessa torcida, nessa expectativa, né, Léo? Porque ele seja encontrado com vida, bem. A gente entende que o sigilo, nesse caso, ele é importante até para preservar a investigação, para que não haja nenhuma situação que dificulte o trabalho da polícia, mas, por outro lado, também, né, Léo, a gente se coloca no lugar da família, que quer uma resposta, né, que quer saber o que está acontecendo, se tem alguém envolvido, alguém próximo ou não. Essas perguntas, junto com a ausência do bebê, deixa tudo ainda muito mais complicado, muito mais difícil, né? Mas seguimos aqui com esperança e confiando no trabalho da polícia para que consigam encontrar logo o José Arthur. Muito obrigado, Vila, pelas informações aqui do nosso Povo na TV. E agora vamos com mais um momento imediato. Equipe do Imediato nas ruas acompanhando tudo o que acontece na cidade. E agora, gente, uma bebedeira acabou com uma pessoa morta em Outeiro. As informações são de que a vítima e o agressor discutiram e o homem atacou o rapaz com 8 golpes de faca. Quem acompanhou tudo foi o repórter Danilo Alves. A vítima se chama Paulo Roberto. Ele foi encontrado nessa área aqui do bairro Água Boa, no Outeiro, distrito de Belém. Pelo que a gente está vendo, viaturas da Polícia Civil estão saindo nesse exato momento, porque o corpo foi encontrado por volta das 3h30 da tarde. A informação que a gente tem da perícia é que ele foi ferido com golpes de faca. Conforme informações aí repassadas, a vítima e o agressor se encontravam bebendo, né? Em um dado momento começaram a discutir. O agressor pegou uma faca, correu atrás da vítima, alcançou aqui no quintal e desferiu 8 facadas. O corpo está sendo retirado e levado para o Instituto Médico Legal. A faca também foi encontrada próximo ao corpo da vítima. E até o momento ainda não há informações sobre o criminoso. Câmeras de segurança estão sendo acionadas para tentar verificar a movimentação, né, sobre essa história. E a gente aguarda, claro, a divisão de homicídios investigar esse caso. Obrigado, Danilo. Infelizmente, né, tem gente que não consegue se divertir, exagera, e muito triste a gente ver uma notícia dessa, sempre não acontece no final de semana, né? De vez em quando, casos parecidos com esse. Sobre esse caso, a Polícia Civil informou em nota que a Delegacia de Outeiro está investigando esse homicídio e está fazendo diligências para identificar o envolvido nessa ação. E reforçou que qualquer informação que possa ajudar na apuração do caso pode ser repassada ao Disque Denúncia. O número é o 181, o sigilo é garantido. Importante que a população colabore caso tenha alguma informação. Olha só, gente, vou falar agora da morte daquela adolescente de 14 anos que foi atropelada quando seguia na faixa para o ciclista, a ciclofaixa, aqui em Belém. E esse caso, gente, trouxe à tona discussões sobre o desrespeito às leis de trânsito. A família da Clara Yasmin se preparava para fazer a festa de 15 anos da estudante, havia toda uma expectativa, uma mobilização e acontece essa tragédia. O sentimento agora é de revolta e de indignação por mais uma vida que se perde por causa da imprudência no trânsito. Tão aguardada chegada da Clara Yasmin depois de um dia cansativo de aula e a festa que a família planejava para comemorar os 15 anos da adolescente não vão acontecer. Planos interrompidos tão cedo e de uma maneira trágica. A menina estava em uma bicicleta trafegando pela ciclofaixa quando foi atingida por um carro de passeio. O acidente ocorreu em frente a um posto de combustíveis na Avenida Senador Lemos, com a Perebebuí, no bairro da Sacramenta, na última sexta-feira. Tudo foi gravado por câmeras de segurança.
Logo depois do acidente, a motorista do veículo permaneceu no local, acionou o socorro e se apresentou espontaneamente na unidade policial para prestar esclarecimentos, mas foi liberada em seguida, o que gerou revolta de familiares e amigos da vítima. Histórias como a da Clara Yasmin, infelizmente, não são casos isolados. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que em todo o país, 1.300 ciclistas morrem no trânsito por ano, uma média de 4 por dia. Jorge Farias é campeão paraense de ciclismo e todos os dias se desloca pela cidade através de bicicleta. Segundo ele, imprudências e desrespeito no trânsito já viraram rotina nas ruas de Belém. Eu já fui atropelado por moto. O moto me atropelou saindo da calçada, me pegou na pista, me derrubou e foi embora. A gente sempre está em risco, correndo risco nesse trânsito. Atualmente, hoje, o risco maior é motociclista. Anda na ciclofaixa, na contramão. Para este especialista, alterações na legislação de trânsito são necessárias, mas cuidar do problema desde cedo é fundamental. A gente precisa, eu acho que agora, incentivar mais o trabalho nas escolas, essa educação para o trânsito, não só nas escolas, mas entender que todo mundo precisa ter atenção. Se a gente tiver essa atenção de redobrar, você tem vias largas que vai cruzar, então reduzir velocidade, seja o ciclista, seja o motociclista, seja o condutor de veículo, seja o pedestre que vai atravessar a rua, mas ter essa atenção, porque a atenção é importante na nossa vida. O Denatran, e o Observatório hoje estão também com a campanha chamada Maio Amarelo, que o tema é no trânsito enxergar o outro. Então eu vou puxar esse tema do Maio Amarelo para hoje. Tem que ter ali a lei de trânsito mais rigorosa para esse tipo de coisa. Vamos supor, o maior tem que proteger o menor. Logicamente que um carro tem que proteger a moto tem que proteger o ciclista tem que proteger o pedestre. E deveria haver mais fiscalizações nas vias, nas ciclovias, para coibir, diminuir um pouco a imprudência. São vidas que se perdem, infelizmente, adolescente, a Clara Yasmin, infelizmente, é mais uma vítima de um trânsito violento, de um trânsito marcado por muita imprudência, às vezes falta de atenção, mas que, infelizmente, o ciclista hoje, embora tenha ocorrido a ampliação de ciclofaixa, de ciclovia, a gente vê por várias partes da cidade, isso é muito positivo, porque é um meio de transporte que é muito incentivado, porque não polui, enfim, não gera engarrafamento, mas, por outro lado, não basta só ampliar em número de ciclovia e de ciclofaixa. Tem que ter, primeiro, a fiscalização, como disse o nosso entrevistado, e o motociclista, o motorista, entender que o ciclista ele é mais frágil em relação a eles, Então tem que respeitar, de fato, o espaço do ciclista. É só isso que eles estão pedindo, que cada um fique realmente no seu espaço para que o trânsito seja mais seguro. Porque, infelizmente, a gente viu o caso da Clara Yasmin, mas que são tragédias que podem se repetir, porque as imprudências estão por toda parte. A gente já cansou de mostrar reportagem de imprudência, com participações aqui pelo nosso WhatsApp, inclusive você está assistindo, pode participar comentando esse assunto, porque a gente é muito triste você ver uma adolescente cheia de vida, prestes a completar 15 anos, havia toda uma festa sendo preparada, e de repente essa vida é interrompida por uma imprudência, ou descuido, ou coisa parecida, situações que poderiam muito bem ser evitadas se tivesse o respeito ao espaço do ciclista. Então, gente, vamos fazer um trânsito mais seguro, ter atenção redobrada, respeitar a lei de trânsito, nada de pressa, porque essa pressa, essa imprudência, essa falta de atenção custa vidas. Infelizmente, custou da Clara Yasmin, e, claro, desejo aqui muita força à família dela, nossos sentimentos, porque é muito triste uma vida se perder de uma hora para outra por um acidente de trânsito. Bom, gente, vamos mudar um pouquinho o clima aqui no Povo na TV, porque agora é hora de falar de esporte aqui no programa. Falou esporte, falou em Jordana Campanzer. Tudo bom? Bom dia, Márcio. Boa tarde já, não sei. Já tá passando meio-dia, galera? Já, boa tarde, boa tarde. Não é revertério, né? Porque a gente fica ali naquela pressão para fechar o programa, E acaba... Aí a gente fica, focado no que tem no programa de hoje. E hoje tem muita coisa. Bola rolando, Tá recheado, exatamente. A gente começa falando do Clube do Remo, que a gente esquece o jogo, mas a gente vai destacar a festa da torcida no Bainão, gente. Que festa linda que a torcida do Clube do Remo fez
Só faltou o time responder dentro de campo. O Clube do Remo teve muita dificuldade no primeiro tempo na parte de criação, algo que a gente já falava, porque perdeu o Vitor Bueno, o Davi Braga, perdeu jogadores importantes nesse setor de criação. O que aconteceu? Aos 33, o Leão chegou a fazer um gol com o Jajá, mas o gol foi anulado por uma falta no Matheus Cunha, algo que gerou bastante reclamação da torcida que estava presente fazendo essa linda festa, como você está acompanhando nas imagens que está passando para você. Aí, ó, começou os melhores momentos, tem o gol do Clube do Remo, anulado pela falta no Matheus Cunha. E foi logo em seguida que o Cruzeiro Logo fez, em seguida, a Raposa conseguiu fazer 1-0 no segundo tempo. Criando até, né? Exatamente. No segundo tempo, o Leão ainda conseguiu ter uma postura melhor, conseguiu atacar mais, mas não conseguiu achar o caminho do gol. Não conseguiu fazer nenhum gol. O Leão terminou o jogo com 1-0 para o adversário dentro de casa, que gerou muita reclamação da torcida. Afundou o Clube do Remo na zona de rebaixamento, na 19ª colocação, salvo pelo Fluminense, que venceu a Chapecoense ontem à noite. Então, realmente a torcida ficou muito na bronca e foi um jogo, galera, que infelizmente a gente... É até triste a gente dar esse tipo de notícia, tá? Galera de fora reclamou muito das condições do Baenão, da estrutura, da arquibancada para o setor visitante. O próprio técnico do Cruzeiro, Arthur Jorge, falou do gramado também. Então foi um jogo bastante complicado. Mas nem tudo é derrota no final de semana. Mas olha, Jordana, outro ponto também que é interessante a gente lembrar, né? Teve aquele jogador que reagiu... Tassano. O Tassano, né? Tassano não triste, poderia fazer o que fez com a torcida. Eu quero lembrar que a torcida sempre é o 12º jogador, principalmente falando do O jogador, né? Obviamente que o jogador num jogo como esse fica de cabeça quente e tal. Mas assim, é uma reação que é complicada porque tem que ter essa sinergia torcedor-jogador, né? Claro. Quando você reage desse jeito, você acaba afastando mais o torcedor, cria aquele clima que ainda fica mais negativo. Essa que é a história. O que é muito negativo para o próprio clube, porque se tem uma coisa que a gente pode falar de Clube do Remo, a sua maior característica é ter a sua torcida no estádio. O Remo pode estar nos piores dos momentos. O Fenômeno Azul vai fazer a festa que fez ontem e foi um dos principais fatores de acesso do Clube do Remo. O jogador que chega aqui em Belém tem que aprender a respeitar a torcida, porque são torcidas gigantescas. Exatamente. Então, a gente vai falar de todas essas polêmicas, viu? Com certeza. Teve jogador se despedindo do Clube do Remo, inclusive. Teve. E o Paysandu, hein? Aí, menino, é outra história. Deixa eu contar um negócio pra vocês. No sábado de manhã... Perto. Chega lá, conta lá pra gente que eu não vou atrapalhar essa fofoca, não vai. No sábado de manhã, o Bayern de Munique entrou em campo pela Bundesliga. Eu gostei dessa analogia, foi ótimo. Foi. Tava perdendo por 3-0 para o Mainz. Aí o que o Company fez? Chama toda a cavalaria, entra Kane, Musiala, o Olise. O Bayern virou para 4-3 em 45 minutos. E venceu o jogo por 4-3. Aí o Paysandu de manhã disse, quer saber, eu vou fazer igual. Paysandu, não vou ficar atrás. O que aconteceu? O Papão abriu o placar lá em Sergipe com o Ítalo, que agora tem 10 gols pelo Paysandu. Chegou com o status de artilheiro e está correspondendo. Aí o Isaac empatou a partida no início, aos 3 minutos do segundo tempo. Mas não teve nada para o Itabaiana, não. Caio Melo foi o responsável por colocar o Paysandu com 2-1. E o mesmo Caio Melo encontrou o Cleiton Pego para fazer 3-1. E se já não bastasse, no final do jogo, o Pedro Henrique encontrou o Juninho. E o Juninho terminou a goleada por 4-1 contra o Itabaiana. Papão saiu gigante e saiu de Bayern de Munique do Norte, viu? Dando uma forra pra galera que só tava vendo empate. Todos os detalhes desse jogo você curte com a gente. Galera, hoje no NC Esportes a gente vai falar também de Águia e Tuna, né? Que o mando foi do Águia de Marabá. O Águia ganhou por 2-0, mas a gente tem uma entrevista ao vivaço com o técnico da Tuna Luso brasileiro, Robson Melo, falando sobre a partida, acalmando o coração do torcedor tunante, falando dos próximos passos da equipe para tentar a classificação na Série D. Também tem um VT muito especial sobre Karatê no final de semana. Tô falando que o programa de hoje tá recheado de coisa? Tá cheio de coisa. Rapaz, a gente tá te esperando, 1h30. Todo mundo ligado. Exatamente. Aí no NC Esporte, 1h30. Tô esperando todo mundo, 1h30, todo mundo ligado acompanhando. Valeu, tchau, Jordana, obrigado. Tchau, tchau. Seguindo aqui com o nosso Povo na TV, gente, daqui a pouco, você não pode perder, vai ter o nosso Endoida, a Tainá Sá, faz sempre aquele passeio nas aparelhagens, ela foi conferir o aniversário dele aí, ó.
DJ Jean Apolo do Rubi, lá no Ibirapuera e Coraci, festa lotada, animada. E claro, a gente tinha que estar lá para mostrar toda essa programação, que foi muito bacana, o aniversário do Jean Apolo. Daqui a pouco vai ter a nossa reportagem, Tainá Sá endoidou lá no Rubi. Final de semana foi de rock and roll lá no Mangueirão, mas teve rock doido também. E teve gente que foi por dois. Ela encontrou uma roqueira que estava no Mangueirão, acabou no Mangueirão, ela pulou lá no Rubi. Tem rock para todos os gostos. Daqui a pouquinho, o nosso quadro Endoida aqui no Povo na TV. Fica ligado, hein? Bom, gente, agora tira o rock doido porque o assunto é sério. Lembra daquele caso dos alunos que fizeram um ataque com uma arma de choque contra uma pessoa em situação de rua aqui em Belém? Pois é, eles foram expulsos da universidade onde estudavam. O Ronaldo Gillet tem as informações sobre esse caso ao vivo aqui no programa. Vamos lá, Ronaldo. Boa tarde para você. E houve toda uma apuração, um processo interno lá do Cesupa, né? Exatamente, Márcio. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Povo na TV. Esses dois alunos desse centro universitário, depois de muita apuração, investigação, inclusive ser dado a esses dois alunos o direito à ampla defesa, eles chegaram a ser conduzidos à delegacia depois do episódio do dia 13 de abril, quando desferiram com uma máquina de choque, algumas descargas para um morador em situação de rua que circulava ali perto desse centro universitário. O centro universitário decidiu, por fim, desligar esses dois estudantes. O centro universitário, inclusive, emitiu uma nota declarando que essa decisão foi tomada a partir dos princípios éticos e de defesa à dignidade humana pregados pela instituição. Portanto, os dois jovens que de forma deliberada atacaram esse morador em situação de rua, agora não fazem mais parte desse centro universitário. O que a gente fica agora, a partir das reflexões criadas acerca de toda essa situação, é desejando aí que pelo menos essa dupla passe a refletir mais antes de tomar atitudes como essa, E que a gente tenha as pessoas, de maneira sábia também, Márcio, observando o que aconteceu e pensando 1000 vezes antes de tomar atitudes assim. A gente precisa de mais dignidade e de mais humanização nas nossas ações. É contigo, Márcio. Empatia, respeito ao próximo, principalmente em quem está numa condição difícil, em situação de rua. Obrigado, viu, Ronaldo, pelas informações. Ronaldo está lá na região de Outeiro, Ronaldo? Tô vendo que tem chuva chegando por aí, pelo jeito, O tempo tá meio fechado por aí. Já choveu, já passou, Márcio, estamos por aqui. Tá certo. Ronaldo, obrigado pelas informações. Ronaldo Gillet, nas ruas de Belém, acompanhando tudo. Olha só, gente. Tem um acidente de trânsito, mais um, que te mostra aqui no programa. Esse foi na PA 151. Infelizmente, nesse acidente, uma mulher morreu. Foi na zona rural de Igarapé-Miri. Segundo testemunhas, o motorista, identificado como Gabriel Gonçalves, perdeu o controle do veículo, bateu no poste e saiu da pista. E os vídeos com o celular mostram, olha só, o carro completamente destruído. Apesar da gravidade, o condutor conseguiu sair ileso, mas a mãe, infelizmente, ficou presa às ferragens e morreu na hora. O rapaz, que mora em Coraci, seguia para uma localidade lá em Marabá, onde trabalha como dentista. Ele foi socorrido em estado de choque, encaminhado para uma unidade de pronto atendimento. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pelas autoridades. Está aí o momento em que ele realmente ficou profundamente abalado, e fica aqui nossos sentimentos, que infelizmente a mãe dele acabou morrendo neste acidente. Ele conseguiu se salvar, mas a mãe infelizmente morreu neste triste acidente. E olha só esse outro caso do final de semana, gente. Uma mulher morreu dentro de um quarto de motel no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Eu volto com a Lidia Albi, que tem informações sobre esse caso aqui no Povo na TV. Lidia, quais as primeiras informações sobre esse caso? Márcio, a vítima, Raquel dos Santos, tem 32 anos. Ela estava no quarto de um hotel junto com um casal, sendo que era um cabo da Polícia Militar e a esposa dele. Eles já estavam lá algumas horas consumindo bebida alcoólica, uso de entorpecentes. E aí, segundo as informações, ela teria desmaiado próximo à piscina.
só que já caiu ali com um sangramento no nariz. Então a primeira suspeita é de que ela tenha tido uma overdose por conta dos entorpecentes que ela consumiu ao longo da tarde toda. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, ela já estava sem vida. No local havia bastante agentes da Polícia Militar e da Polícia Científica, além da Polícia Civil também, e lá eles levaram o corpo para ser periciado. A gente tem uma sonora de um perito que vai falar um pouco melhor sobre esse caso e a gente vai ouvir agora. Ela estava na beira da piscina, nua, né? Completamente nua. Algum sangramento pela região oral. E sem marca de violência, sem sinal nenhum de violência. Só que o rapaz e a outra moça que estava com ela, falaram que eles usaram droga. Beberam bastante, tinha muita garrafa de bebida destilada. E acreditamos que ou ela teve uma overdose ou ela pode também ter morrido de afogamento. Então, isso só vai ser melhor esclarecido na perícia posterior, na necrópsia? A necrópsia que vai dizer, porque a partir daí vai ser feita a necrópsia, vai ver se tem pulmão encharcado, vão mandar material para fazer coleta para fazer exame toxicológico, né? E em cima disso que vão fechar a causa-morte da moça que estava aqui no motel. O que foi constatado aqui é que não há sinais de violência no corpo, então isso vai ser esclarecido melhor posteriormente, né? Com certeza, na necrópsia. E a gente também não sabe, Márcio, se eles já se conheciam há bastante tempo, se foi um encontro casual, né? Isso tudo vai ser analisado, os dois vão ser ouvidos também. E assim que a gente tiver mais informações, a gente atualiza o caso aqui para todo mundo no comando. Com certeza. Lídia, muito obrigado pelas informações, bom trabalho. Daqui a pouco você volta, porque tem mais assunto aqui no nosso Povo na TV. Vamos agora com a sua participação, você que está acompanhando o programa, aqui está comentando os assuntos de hoje. Pode jogar aí, olha só, rodovia do Matadouro, que dá acesso ao Alça Viária e Barcarena. O Sebastião Monteiro pede o alô aí à Secretaria de Obras de Barcarena para olhar para a situação antes que aconteça uma fatalidade. Esse local fica próximo à entrada do CDI, Zona Rural de Barcarena, sede, o Sebastião Monteiro que está reclamando. Inclusive até colocaram uma sinalização bem improvisada, né, que lembra um espantalho, para que não tenha um acidente, porque os buracos realmente estão aí por toda parte e pode provocar um acidente. Obrigado, Sebastião, pela sua participação aqui no programa. E o Jander, em Santa Isabel, dizendo que estão implantando mais um semáforo para evitar acidente nesse cruzamento, que está muito perigoso, principalmente para os pedestres. Aí é importante também a sinalização, já que tem muito movimento, o semáforo ajuda. Obrigado, Jander, pela participação aí de Santa Isabel do Pará. E o André Diego, ele quer ressaltar a vulnerabilidade das pessoas em situação de rua, são tão vulneráveis que precisam roubar a fiação do ônibus para poder se manter, entre aspas. Muito triste isso. De fato, Audrey, é uma situação muito triste, reflexo de uma sociedade aí com muita desigualdade. A Ana Magno acha que o policial deveria também ser punido, igual os universitários. Para mim, ela acha que ela acha que é um abuso de poder, no caso do furto dos fios. Ela diz que ele não reagiu. Obrigado, Dona, pela participação e continue participando com a gente. Manda mensagem para o 991101010, é o nosso WhatsApp aqui do Povo na TV. E você viu, né? A gente dando voz à comunidade, às reclamações. E a gente mandou a nossa equipe no bairro de Baixo da Campos, porque tem um espaço ali, numa praça, que acabou virando um depósito, despejo irregular de lixo, bem aqui na região central de Belém. Você vai acompanhar agora a Lidiane Albim, que acompanhou de perto a imundície que virou local. Procura-se uma lixeira que deveria estar aqui, outra que deveria estar ali, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ou seja, em toda a Praça Barão do Rio Branco, aqui pertinho da TV Norte, SBT Pará, não tem uma lixeira possível no bairro da Campina. Não tem nenhuma, mas não estou dizendo que é por isso, mas dá uma olhada como está o lixo acumulado só nesta árvore aqui. Muito lixo jogado. A gente percebe que provavelmente isso aqui veio de alguma festa, porque tem muitos recipientes de isopor com comida. Isso atrai pessoas em situação de rua que estão procurando o que comer aqui. Também atrai insetos, atrai outros bichos que vão prejudicando a vida das pessoas.
a saúde delas. E enquanto isso, olha a grande quantidade de sujeira que tem aqui nesse ponto. Gente, é impressionante, muito saco de lixo. O pessoal vai jogando aqui, parece que não tem mais, não quer mais deixar próximo da sua casa. Não quer aguardar a coleta, joga por aqui que é melhor, porque assim se livra, né? Porque parece dar essa impressão que a gente tem, que lixo é um negócio que a gente tem que se livrar, porque a gente não tem responsabilidade nenhuma por ele. E logo ali do outro lado, vou pedir para o Marcos mostrar para vocês, tem descarte de resto de construção, que foi também deixado ali para deixar para alguém que provavelmente também está reformando sua casa, não quer deixar ali, não quer também buscar um local correto para fazer esse descarte, coloca na praça que o pessoal em algum momento vai buscar. É impressionante. E aí o pessoal, quando vem passar por aqui, acaba tendo que desviar, ou vai para o meio da rua, ou vem para esse outro lado da praça, para não ter que se deparar com a grande quantidade de sujeira que ficou neste ponto aqui. A gente lembra que descarte irregular de lixo é crime ambiental, que pode dar até 5 anos de cadeia e mais multa, que o pessoal também tem que pagar, quem for realmente pego fazendo esse tipo de descarte. E lá também no bairro da Sacramenta, a gente lembra para vocês que tem o ecoponto, que passou a funcionar. Então, se você tem, por exemplo, o resto de construção, móveis de madeira, eletrodomésticos, você pode levar até 1 metro cúbico por dia. Você chega lá, faz o seu cadastro, apresenta seus documentos, 1 metro cúbico por dia, deixa esse material e depois você fica tranquilo, não precisa sujar a cidade, não precisa deixar em algum lugar, porque em algum lugar as pessoas vêm buscar. A gente sabe que tem sim o trabalho de coleta de lixo, mas não precisa ser desse jeito, não precisa deixar aqui exposto dessa forma, colocando a vida de todas as pessoas em risco. Faça a sua parte, porque lixo a gente ainda tem responsabilidade sobre ele, sim, até o momento em que para onde ele vai. Então, desde o momento que a gente consome até o momento que vai se livrar dele, a gente tem que ter todo o cuidado. Márcio, eu volto aí contigo. Com certeza, Lide, o lixo não pode ser esse problema que a gente está vendo. Vamos colocar a imagem de novo, porque quem passa por essa praça é uma região bem em frente, gente, a Igreja da Trindade, até um desrespeito com a igreja, né, se despejar o lixo nessa situação. E assim, pelo tamanho do saco, a gente percebe que é muita quantidade de lixo, né, e parece ser de algum estabelecimento comercial. Não dá para a gente afirmar com toda certeza, mas passa essa impressão. E numa área muito movimentada, a Gama Abreu, bem em frente ali à Igreja da Trindade, bem na esquina ali com uma rua que é de muita movimentação, inclusive ocupa até boa parte da calçada. E tem que desviar, não tem jeito. A gente vê que inclusive alguns sacos foram abertos, provavelmente alguma pessoa em situação de rua acabou abrindo para tentar encontrar alguma coisa. Muito copo descartável, como eu disse, passa a impressão de que foi alguém de um estabelecimento comercial que foi lá e despejou, um restaurante, lanchonete, não sei. Mas passa a impressão, e aí é mais lamentável ainda, né? Ó, resto de construção de obra, né? Essa esquina aí está se tornando um lixãozinho a céu aberto, né? Daqui a pouco outros estabelecimentos podem despejar e aí acabou, né? Uma praça que é tão bonita, mas que infelizmente está com esse problema. Procuramos então a CESEL, a Secretaria Municipal, Zeladoria e Conservação Urbana de Belém, que mandou nota informando que vai enviar uma equipe de limpeza nesse endereço para retirar os resíduos. A gestão ressaltou que o descarte irregular é crime ambiental, passível de penalidades. E é importante também reforçar essa informação. Você, ao fazer isso, além de sujar a cidade, você está cometendo um crime também. Você pode responder por isso. Importante deixar claro, até é bom se tiver câmera na região, até o pessoal do Poder Público ir atrás e identificar quem está fazendo isso. E outra questão, se você flagrar alguém descartando lixo, entulho, em qualquer parte da cidade, numa praça, numa esquina, em frente ali, geralmente, quando tem algum terreno com muro alto, o pessoal decide transformar no lixão, né? Você sabe o que eu estou falando. Você, ao flagrar alguém fazendo isso, liga imediatamente para o número 153, é o número da Guarda Municipal de Belém. Você pode denunciar de forma anônima. As equipes estão nas ruas aí também para dar esse suporte e fazer a detenção de quem descarta lixo de forma indiscriminada e criminosa. Lembrando, é crime ambiental descartar lixo nessa situação. Então tá aí o número da Guarda Municipal para você também fazer a sua denúncia. Vamos agora seguindo aqui o programa com Momento Imediato.
Nossa equipe do imediato mostra agora que uma obra mal feita virou sinônimo de perigo para condutores e pedestres lá na Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, aqui em Belém. O que era só um buraco se transformou em uma imensa cratera às margens da via, e essa época de chuva complicou ainda mais a situação. Danilo Alves foi lá e mostra pra gente agora o risco de acidentes. Manhã de segunda-feira, nós estamos aqui na Avenida Augusto Montenegro, trânsito intenso nesse exato momento. E a gente veio mostrar um problema que já perdura há muito tempo, mas piorou nos últimos 2 meses. Aqui, ó, no bairro do Parque Verde, no local que nós estamos, inclusive esse buraco aumentou nas últimas 2 semanas por conta da forte chuva que ocorreu aqui. E para poder fazer a segurança dos motociclistas, principalmente durante a noite, já que aqui a iluminação é precária, o borracheiro aqui da esquina colocou esses pneus velhos para poder ajudar o motorista, para poder ninguém se machucar, né? E isso aqui aconteceu, de acordo com eles e as pessoas que moram aqui, por conta de uma obra que ocorreu e acabou tendo uma erosão no solo, o que ocasionou essa cratera. 2 semanas atrás, começou com a chuva, começou com um buraquinho, né? A gente foi atentando. Aí na manhã amanheceu já um buraco maior e agora já tá desse tamanho aí, né? O risco de correr até pra pista já. Já tava com uns 40 centímetros esse buraco, aí já tá uns 3 dias, já tá desse tamanho de novo. E como eles não fizeram a vala, a água lá corre, ela não tem pra onde correr, ó. Você pode ver que tivemos que fazer vala improvisada ali, ó. Porque onde eles fizeram a vala, lá não corre a água. Aí as pessoas vão fazendo a sua vala própria aí, ó. Aí a água vai com o tempo onde correr, ela vai procurar espaço, ela vai abrindo buraco. Essa obra aqui, eu retorno a dizer, ela foi feita, mal feita ela. Jogaram o asfalto, jogaram esse meio fio de qualquer maneira aí, não nivelaram, só jogaram aí mesmo, fica tudo cheio. Choveu, alaga aí, tudinho na rua aí. Um apelo, né, pra quem é responsável por essas coisas aí, né, que venha olhar isso daí e venha consertar isso aí pra gente, né. Esse aí corre um risco muito grande, isso daí, como eu já falei, que às vezes o carro vem, ele vem fazer um retorno aqui para pegar um passageiro, para entrar até mesmo na rua. Quem não conhece pode cair nesse buraco aí, né? Uma moto, pode acontecer até um acidente grave aí. Tá tendo maior transtorno para nós também, como tá. Ele teve esse buraco devido à chuva, entupiu tudinho o canal lá da tubulação. Entendi. E para ti, de motociclista, prejuízo? Com certeza é prejuízo para nós também, né, amigo? Com esse transtorno aí é meio difícil, né, da gente passar de moto. Até o carro do lixo aí tá atrapalhando também dele entrar na nossa rua devido a esse buraco aí. A gente vai aguardar a Prefeitura de Belém responder sobre esse caso. E pelo que a gente viu, falta pouco para um acidente acontecer. É isso, Danilo. Realmente falta pouco. Se não fosse essa sinalização improvisada aí com pneus, certamente um ciclista, motociclista, pedestre ia cair, né? Que bom que o pessoal da borracharia aí teve acessibilidade para ajudar os outros, né? Porque é uma área de muita movimentação e com essa chuva a tendência é que essa cratera aumente ainda mais, né? A gente inclusive pediu nota já à Prefeitura de Belém, assim que chegar a posição a gente vai informar, mas é muito importante que o poder público já faça algo de forma imediata, né? Assim como o nosso portal é imediato, tem que ser imediatamente a ação da prefeitura, porque pode ter acidente de noite, imagina, de noite com a sinalização, a iluminação mais escura, né? Você não tem essa visibilidade tão boa. Inclusive nosso câmera ali, cinegrafista, foi caminhando, né? Para mostrar um pouco desse outro ponto que também pode ser muito perigoso, principalmente para o pedestre, né? Inclusive nesse trecho não tem nem calçada, né? Essa que é a verdade, essa que é a grande realidade, como diz a Ale Costa. Não tem calçada aí nessa parte. É realmente o poder público ficar de olho nessa situação, porque a Augusto Montenegro é via importante, muito movimentada aqui em Belém. Bom, gente, eu conto agora que foi sepultado hoje de manhã, lá em Itaituba, o corpo da paraense Crisley Poliana Vieira da Silva, a mulher de 36 anos que morreu no último dia 17 em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, depois de passar por 3 procedimentos estéticos. O corpo da Crisley saiu na sexta-feira à tarde, passou por São Paulo, Santarém, chegou ontem à noite em Itaituba, onde o corpo foi velado por amigos e
familiares. O enterro foi às 9 da manhã de hoje, depois que os parentes fizeram uma vaquinha para conseguir fazer o traslado da Bolívia até o Brasil. As irmãs da Crisley informaram que a jovem viajou para a Bolívia no dia 30 de março. A primeira cirurgia foi de implante de prótese de silicone nos seios. No dia 3 de abril, ela fez 2 outros procedimentos, a abdominoplastia e lipoaspiração. Após isso, ela passou a relatar dores na região do abdômen. O quadro de saúde dela se agravou. Ela chegou a ser levada para uma clínica particular, onde infelizmente morreu 14 dias depois. A família denunciou o caso como negligência, já que os cirurgiões não teriam dado os medicamentos por falta de pagamento. A denúncia é grave. Os médicos haviam informado que a moça morreu de complicações por infecção urinária, mas os laudos divulgados na semana passada constataram que os rins e o intestino da Crisley foram perfurados durante as cirurgias. E agora a família está lutando na justiça para responsabilizar os cirurgiões pela morte da Crisley. Que tristeza, né? 3 cirurgias programadas, saiu do Brasil, foi à Bolívia em busca de melhorias estéticas, mas o que veio, infelizmente, foi só a jovem sem vida. Os sentimentos da família ficam aqui, claro, e torcer para que o Brasil, no caso o governo brasileiro, acompanhe também essa investigação junto à Bolívia, para que, enfim, todo caso seja devidamente esclarecido. E se de fato foi comprovado que houve erro por parte da equipe que atendeu a jovem, que sejam responsabilizados. É o mínimo que a família espera nesse momento. Bom, gente, vamos agora falar sobre prestação de serviço de saúde. Uma ação vai garantir atendimento odontológico de graça a crianças e jovens de baixa renda aqui de Belém. E a Lídia Inhombim de volta para trazer informações sobre a estação, e todo mundo quer saber de cara logo, viu, Lídia? Quando e onde será realizada a estação? Márcio, já adianto logo, vai ser amanhã, das 8 da manhã até as 6 da tarde, lá na igreja do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu perguntar uma coisa para ti, Márcio. Tu já ouviste falar em odontofobia? Eu tenho um pouquinho disso, rapaz. Eu vou te falar uma coisa. Pessoal, vou usar o que eu tenho com o pessoal diz. Pode parecer frescura, mas não é. O que acontece, Lídia? Se eu ficar muito tempo deitado e aí vem aquele barulho, eu tenho que ficar meio sentado. Eu não posso ficar muito deitado. É uma onda. Então eu fico naquela cadeira lá, não posso ficar muito deitado. Tem que levantar um pouquinho, aí fica de boa. Aí tranquilo, mas eu tenho essa história mesmo, rapaz. Pois é, e isso é um grande problema, porque assim, além da gente saber que existe esse medo, essa fobia, esse pânico que algumas pessoas têm de uma clínica, do cheiro que tem um consultório odontológico, do cheiro que tem aqueles produtos. A gente sabe que alguns programas também que garantem essa saúde bucal desde os primeiros anos de vida, vão até os 2 anos, não seguem depois disso. E aí, a não ser que apareça uma dor de dente, as pessoas não procuram dentistas e não percebem o quanto que isso vai prejudicá-las no futuro. Só para vocês terem uma ideia, tem um levantamento do IBGE de 2019 que mostra que no Brasil tem 34 milhões de pessoas que já perderam os dentes. 34 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais já perderam pelo menos 13 dentes e 14 milhões de pessoas já estão sem nenhum na boca. Isso traz um prejuízo enorme, principalmente para quem é jovem, para quem precisa de uma vaga no mercado de trabalho. A gente sabe que o sorriso é esse cartão de entrada da gente. E é por isso que existem os dentistas que estão preocupados com esse futuro da juventude, para que essas crianças e adolescentes que vivem em áreas periféricas de algumas cidades brasileiras possam ter um futuro melhor. Eu estou aqui com a dentista Lutiane Paz, que é coordenadora do projeto Dentistas do Bem, que vai falar um pouquinho sobre essa ação muito bacana que acontece em 156 municípios brasileiros. Boa tarde, Lutiane. Como é que vai funcionar esse projeto de vocês? Quem são essas pessoas que serão atendidas? Muito obrigada. Boa tarde. É uma mobilização nacional que está acontecendo em 156 municípios em todo o país. Nós vamos avaliar jovens de 11 a 17 anos para serem
selecionados pela ONG, de acordo com a sua condição socioeconômica e com a sua condição bucal, e vão ser acompanhados até os 18 anos, por esses dentistas voluntários. Ou seja, não é apenas uma consulta que vocês vão fazer amanhã, é um acompanhamento que vai seguir até os 17 anos. Isso, até os 18 anos. Isso. E por que essa preocupação que vocês têm realmente com a questão do mercado de trabalho, para que essas pessoas possam manter a saúde bucal até lá? Isso, nós vamos aumentar a autoestima, a saúde desses jovens, para poder eles entrarem no mercado de trabalho. Agora, Luciane, a gente estava conversando aqui que vocês também pedem para que mais dentistas também participem dessas ações. Porque quanto mais gente atuando, mais gente vocês também conseguem garantir, para mais pessoas vocês conseguem garantir essa autoestima? Isso, porque é feita essa triagem e esses jovens vão ser selecionados para os dentistas particulares. Então, nós aumentando a rede de dentistas, nós vamos ter mais jovens sendo atendidos. Se cada um atender um jovem, vamos ter muitos jovens com um sorriso transformado. Agora, no projeto desse ano, quantas pessoas devem ser atendidas? Quantas pessoas vocês devem garantir esse acompanhamento até os 18 anos? Eu estou querendo avaliar amanhã pelo menos de 300 a 400 jovens para colocar nessa lista de pacientes e assim vendo as prioridades, quem está com dor, quem tem que fazer extração, aí vão ser selecionados esses jovens que estão com dor, que são mais urgentes para os dentistas, e aí a gente vai garantindo durante um ano o atendimento. No Brasil, a pretensão é atender 5.000 jovens. Então vamos só reforçar o horário de atendimento amanhã e o local para a gente deixar já o convite para todo mundo. De 8 às 18 horas, no Santuário da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Estou aguardando todos os jovens de 11 a 17 anos. E tem que levar documentos de identidade, CPF, e estar acompanhado também do seu responsável. Isso, muito importante estar com o responsável por serem menores e levar os seus documentos, o RG e o CPF, para justamente depois receber essa carta para iniciar o tratamento. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho, doutora. Enquanto isso, a gente também deixa aqui o convite para que todo mundo possa continuar sorrindo, porque a gente sabe que o sorriso é muito importante, sim. Márcio. Com certeza, Lide, todo mundo convidado para esta grande ação. Muito obrigado e também agradeço a entrevistada que participou aqui do nosso Povo na TV. Daqui a pouco eu volto com mais notícias para você e tem o nosso Indoida, hein? Tainá Sá foi conferir de perto o aniversário do DJ Jean Apolo do Rubi. Uma grande festa e todo mundo vai endoidar aqui no programa. Daqui a pouco eu volto, 1h07. Hoje, 5 da tarde. O que sente por mim? Eu tenho medo de me apaixonar por você. É impossível fugir deste sentimento. Vamos nos apaixonar. Mas o amor de mãe cega. Eu não posso aceitar é que o meu filho seja o criminoso que Alessandro está dizendo. Foi ela que confundiu a cabeça dele. Eu acho que ela confundiu a cabeça dos dois. E não dará lugar para esta paixão. Sortilégio. Enquanto você arruma o quarto para receber o seu filho, a gente entrega um hospital novinho em Ananindeua para receber vocês. O Hospital Anita Gerosa estava fechado. O governo do Pará chegou junto e abriu as portas do novo Hospital Estadual Materno-Infantil de Ananindeua, Anita Gerosa. Consultas, exames por imagens e atendimento de urgência e emergência inteiramente gratuitos em Ananindeua. Somos o Pará que cresce, o Pará que cuida. Governo do Pará, por todo o Pará. Esse dinheiro veio em boa hora. A Jequiti apresenta um novo ponto de vendas físico em São Paulo. Conheça o Rei dos Catálogos. Tudo que você vê nos catálogos com o menor preço em 3 lojas físicas no Calçadão de Osasco. E um atendimento especial pelo Instagram. Com as ofertas Econômico, sua vida rende mais. Compare. Desodorante Nivea Aerosol 11,49. Creme dental Oral-B 3D White apenas 7,99. Coca-Cola Lata, pacote com 6 unidades por 19,74. Coca-Cola Zero Lata, pacote com 6 unidades por 19,24. Delícia de Peru Resende, só 19,99 quilos. Supermercados Econômico. Aqui, sua vida rende mais. 1h09, voltamos com o Povo na TV e já vamos com informações de Brasília. O repórter André Rosa traz os detalhes sobre o aumento recorde do endividamento das famílias brasileiras. Dados do Banco Central mostram que o comprometimento da renda das pessoas físicas também avançou. Conta pra gente, André.
Pois é, sinal de alerta na economia, porque os dados divulgados pelo Banco Central mostram que o endividamento das famílias brasileiras voltou a subir e atingiu o maior patamar da série histórica. Segundo o levantamento, 49,9% da renda das famílias está comprometida com dívidas. O comprometimento da renda das pessoas físicas também avançou e chegou a 29,7% em fevereiro. Desse total, 10,6% da renda é destinada ao pagamento de juros, enquanto cerca de 19% vai para o pagamento do valor principal das dívidas. O aumento do endividamento acende um alerta para o governo federal. A equipe econômica prepara um novo programa de renegociação, chamado de Desenrola 2.0, que deve usar recursos, inclusive do FGTS, para ajudar a população a quitar as dívidas. Bom, a proposta também deve ter regras para evitar que os beneficiados voltem a contratar linhas de créditos mais caras, como o rotativo do cartão de crédito, cheque especial, que seguem como os principais vilões do endividamento no país. Eu volto ao estúdio. Realmente, os dados são preocupantes. Cada vez mais a gente percebe o número de famílias endividadas. Embora se criem programas novos, o pessoal volta a se endividar, infelizmente. É preciso também investir em educação financeira da população. Olha só esse caso que vem lá de Itaituba. Uma mulher deu à luz dentro de uma voadeira em pleno rio Tapajós. A gestante estava sendo levada do distrito de Miritituba para atendimento médico em Itaituba quando entrou em trabalho de parto ainda no percurso. E sem tempo de chegar à unidade de saúde, o bebê acabou nascendo dentro da própria embarcação com a ajuda de militares do Corpo de Bombeiros. Depois do susto, mãe e filho foram encaminhados para o hospital e passam bem. Fiquei curioso para saber o nome dele, né? Porque... Não, que isso, Andresa? Não pode ser um nome assim. Pode ser alguma coisa ligada a rio, né, a embarcação, a viagem. Tá aí. Saúde, então. Olha aí, esse bebê tá barulhento, né? Então, saúde aí pro bebezinho que nasceu em pleno rio Tapajós, na região sudoeste do estado. Bora endoidar? Bora lá? Endoida aqui no Povo na TV. Bom, gente, o final de semana foi de rock and roll para alguns, lá do show do Guns N' Roses, mas teve rock doido para outros. Teve gente que misturou tudo isso, rock and roll e rock doido, isso mesmo. O povo endoidou no aniversário do DJ Jean Apollo, do Rubi. E bora endoidar então, também com a nossa Tainá Sá que foi lá. Bora endoidar! Bora TV Norte, que a gente tá no clima. Hoje é aniversário do DJ Jean Apollo aqui em Coraci, com o Rubi já tá tocando. E olha, mana, tem até gravação de audiovisual. Bora entrar pra gente cair naquele pisão. Rubi na vida do som. DJ do Pará! Aniversário é um presente para nossa Vila Sorriso. Eu estou feliz e realizado em poder congratular uma festa grandiosa e maravilhosa. Obrigado a todos vocês do SBT que vieram fazer parte desse evento. Faz a pedra do Rubi, faz a pedra, faz a pedra do Rubi, faz a pedra. Boa noite. Eu vou invadir esse vídeo. Olá, tudo bom, querido? Como é o after do Guns N' Roses aqui? É porque a gente tem que ir pro rock doido depois do rock roll, né? Hoje tem novidade. O Jean vai fazer um super show onde ninguém viu aqui. Celebrar aqueles 7 tempos do Rubi lá, de Rubi Rock. Muita coisa legal. Acompanhe que vai ser top hoje. O primeiro audiovisual, nosso legado, contando um pouco da minha história. Dentro da aparelhagem Rubi e de outras aparelhagens que eu passei, 16 anos de carreira, lembrando pra vocês as músicas que tocam no coração de vocês, desde 2010 até 2006. E vai sair quando esse audiovisual?
Domingo que vem a gente já lança o audiovisual. E vim fazer uma mega participação. Vou cantar 3 hits e ver o que faz sucesso em todo o Pará. Vocês olham essa cara dela de 13 pra 14? Vocês não imaginam os ensinos que ela tem na voz. Dá uma palhinha pra gente, senhora. Eu era uma menina e você não se importava. O que pensa que eu sou? Que não sai daquela. É como um sonho tão profundo. Oi, eu tô curtindo, mas ainda tudo mais. Que bom que o Pablo Chibé tá na vibe também. É do rock pro rock. Qual rock tu prefere mais, o doido ou o internacional? Eu sou doido, olha, mas fala a verdade, mas o rock doido é pior. Porque quando chega aqui no Pará ganha outro formato, né? Lembra? Eu me apaixonei e você não percebeu. Olha, Musa, se tu ficar até o final, tu tem que escolher o nível de quem vai voltar pra casa, não é isso? É isso mesmo. Como é que escolhe essa ordem? Não, cada vez ser mais esperto. Bora, que bora, sobe o drone. Comece a dançar, curtindo o som que contagia o estado do Pará. Bate forte em você, faz você delirar. É o portal intergaláctico que vai te encantar. A regra é clara, amor. Se tu não acabar destruída, xoxa, capenga, entendeu? Com fome, tu não viveu o Rubi, senhora. Semana que vem, a gente invade outra aparelhagem aqui no Endoida. Qual será, hein? Sobe o drone. Essa Tainá é cheia de história, rapaz. Tá aí o Jean Paulo com ela, fez uma grande festa. E o Povo na TV é isso. A gente vai estar nas principais festas de aparelhagem, mostrando a alegria do nosso povo, a nossa cultura, que a gente tem um orgulho de dizer que é a nossa cultura paraense. É aparelhagem, é Povo na TV, aí mostrando tudo que tá rolando. Valeu, Tainá, gostei da galera, gostei daquele mototaxista, pra fazer um negócio do caqueado assim. Como é, Andresa? Tu sabe fazer? Como é? Eu gostei, pô, daquela arrumação, né? Gostei, ficou legal, ficou legal. Parabéns, nosso amigo Jean Apolo, pelo aniversário, uma festa maravilhosa. E, ó, domingo vai ser o audiovisual lançado, viu? Todo mundo acompanhando. Valeu, Jean Apolo! E semana que vem tem mais Endoida aqui no nosso Povo na TV. Você viu a festa, né? Foi em Coraci, a gente vai dar um pulo lá em Outeiro, bem ali do lado, porque Outeiro, a gente sabe que ganhou uma atenção internacional quando vieram aqueles transatlânticos para a COP30, os cruzeiros foram usados para hospedagem, para várias delegações, só que passada a ocorrência, a conferência, a população da ilha se diz abandonada, apesar do investimento milionário que foi feito na região, e a gente vai mostrar tudo isso agora na reportagem. Os números chamam a atenção. Mais de 350 milhões de reais foram gastos pelo governo federal com o aluguel de navios usados como hotéis flutuantes durante a COP30, em novembro do ano passado, em Belém. Mas a conferência acabou e o que ficaram foram os problemas. Durante a Copa era bacana, muita gente, meu povão, dia e noite. Agora não dá uma viva alma, meu amigo. Parece aqui um casal dois, tô aí a praça toda abandonada, nós penimos limpando, que não foi prefeitura, não foi nada, foi nós moradores que se unimos e limpamos a praça aqui para receber o povo. Agora os navios vão direto para Coraci e nós ficamos na mão aqui. A medida que levou à transformação da área portuária foi justificada pela falta de leitos na rede hoteleira da capital, diante da alta demanda de um evento internacional. Esse investimento ele está em linha com outros grandes eventos de cunho mundial, e a gente está falando da atração de 190 países para o estado do Pará. Naquele momento, havia inclusive uma disputa interna no Brasil para levar esses investimentos estruturantes para outras cidades, assim como também havia uma ameaça de sequer o comparecimento dessas delegações ao país, ao Brasil, para o comparecimento para a COP. Então, ele está em linha com outros eventos de grande porte. E não há como comparar, a exemplo, a COP30 e os leitos da COP30, que tem um padrão A e B, com o Fórum Social Mundial, por exemplo, que também ocorreu aqui, porque nós estamos nós recebemos líderes em suas posições
E isso requer também um padrão mais elevado e havia um tempo exíguo para uma tomada de decisão. O tema ganhou repercussão política e levantou questionamentos sobre planejamento, transparência e custo-benefício. A contratação envolveu diferentes órgãos e empresas, em uma operação que terminou com navios ancorados aqui na Ilha de Outeiro. É necessário a utilização dessas estruturas que foram preparadas para a COP, a exemplo do Porto de Outeiro e a exemplo de tantas outras obras. Então, essas obras elas precisam ser fortalecidas, estruturadas e de forma que haja uma manutenção recorrente, além disso, a sua utilização pela população de forma efetiva. No caso do Porto em específico, é preciso fortalecer ainda mais esse processo de atração de novos cruzeiros a partir das instituições que atuam nesse processo. Aqui na Orla de Outeiro, navios de cruzeiro foram utilizados como alternativa de hospedagem. A medida buscou suprir a demanda por leitos, mas também abriu espaço para discussões sobre os impactos e a real necessidade de todo o investimento que foi feito. Enquanto isso, órgãos de controle analisaram o caso. O Tribunal de Contas da União considerou válida a contratação. Ainda assim, o debate segue com reflexões sobre os desafios de infraestrutura da região norte. Será que, pelo chamado legado da COP, compensa o investimento que foi feito? Para o seu Valdenor, Outeiro ficou esquecida depois da COP. É rua esburacada, é rua aí cheio de mato, é assim que está Outeiro. Os navios saíram, aí pronto, abandonou. Me dá vontade de parar com tudo, né? Infelizmente a gente tem que trabalhar para almoçar, para jantar. Aí se a gente parar, aí é pior. Aqui não tem emprego, não tem nada. E é com muita tristeza que a gente traz essa reportagem, porque a gente sabe das belezas de Outeiro, as belezas de uma região que poderia gerar mais emprego e renda para a sua população, e ter um povo também que é trabalhador, que quer realmente ver as melhorias. Tem um porto que foi investido aí milhões, né? A gente está vendo as imagens da época, só que infelizmente, né, o contraste é que o distrito, a ilha de Caratateu, o distrito de Outeiro ainda segue precisando de melhorias, e o abandono é um sentimento que muitos moradores lá de Outeiro têm. A gente pediu uma nota, inclusive, à Prefeitura de Belém. Assim que chegar, a gente informa hoje ou amanhã, mas é importante que a população saiba o que o poder público vai fazer para mudar a realidade lá de quem mora em Outeiro. Bom, gente, mudar de assunto agora, vamos falar do Norte Bombás 2026, a festa dos bois do Grupo Norte de Comunicação vai ocorrer no dia 15 de maio, no pódio da Arena da Amazônia. O evento é gratuito e terá transmissão por aqui para todos assistirem e conhecerem essa cultura. Hoje você vai conhecer a história de um pequeno torcedor que com apenas 3 anos de idade já vive intensamente o universo dos bois de Parintins e mostra que o amor pela cultura amazonense realmente não tem idade. Ele dança feito gente grande. E possui uma paixão fora do comum para a sua idade. O que eu tenho pra te mostrar agora é uma verdadeira explosão de fofura. Olha só, você acredita que tem criança pequenininha, menino, evoluindo? Que nem gente grande na arena. Confere. Miguel tem apenas 3 anos, mas já carrega no peito um amor gigante pelos bois de Parintins. Caprichoso e garantido, fazendo dele seu eterno brinquedo. Sua alegria e sua diversão está em bailar com o tripa embaixo do boi. E você dança aqui. Como é que você dança? Como é que você faz? Assim. Faz assim? Sim. Quem foi que te ensinou? Foi eu. Aprendeu sozinho? Meu Deus. Foi em casa, assistindo pela televisão, que tudo começou. O que era curiosidade virou encanto e o encanto virou paixão. Tudo começou aqui na infância. Na época bovina, eles tiveram uma apreciação dos 2 bois.
E aí que ele ficou encantado quando ele viu pela primeira vez os bois. Como se fosse uma paixão à primeira vista. Aí ele se apaixonou pela música, pela movimentação das danças dos bois, ainda mais quando os dois bois vieram. No começo ele ficou com um pouquinho de medo dos bois, mas depois que se apaixonou e não teve outra. E por mais incrível que pareça, com ele não tem rivalidade. Caprichoso e garantido, o escolheram, assim como ele também escolheu os bois. Miguel, qual é o teu boi? Os dois. De verdade? E qual que você gosta mais de dançar? O da caprichoso. Você tá vendo, né? Não tem negócio aqui de escolher só um. Pro Miguel é os dois. Uma prova de que o festival vai muito além da disputa. Ele une, encanta e atravessa gerações. Enquanto muitos ainda estão descobrindo o mundo, Miguel já sabe exatamente o que faz o seu mundinho irradiar. Entre as cores, toadas e tradição, nasce mais um apaixonado pela cultura amazonense. E esse amor, pelo visto, está só começando. No dia 15 de maio, a cultura e a ancestralidade do Norte Bumbás ganham as telas de todo o país em uma transmissão especial aqui na sua tela. A partir das 10h45 da noite, horário de Brasília, o espetáculo também estará disponível simultaneamente pelo YouTube TV Norte Amazonas, permitindo que o público acompanhe cada detalhe da festa em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Muito bem, tá aí então esse grande evento do Grupo Norte de Comunicação que tá chegando. Daqui a pouco tem mais povo na TV, mandar um abraço aí pro Djavan, lá do Juruna, Djavan da Bike Som, lá do Ver o Peso. E continue participando com a gente, 991101010, daqui a pouco eu volto. Eu quero que você faça uma imagem falsa a partir dessas duas fotografias. Tá, tudo bem. Eu quero que esse homem pareça estar beijando essa mulher. É que o que a sua esposa e a sua sogra fizeram com a Ana, isso não tem nome. O que elas fizeram com a Ana? O senhor não contou pra ele? Não. Me dizer o quê, caramba? Me dizer o quê? Em poucas palavras, filho. A Yolanda fingiu ser a mãe da Ana só pra machucar ela. Hoje, 15 para as 14h. Meu coração é teu. Você já parou para se perguntar quanto custa o seu sonho? Tem o custo do tempo, imaginando como seria. Tem o custo do planejamento, colocando no papel todos os esforços necessários. E é claro, tem o custo financeiro. Ah, mas esse pode deixar com o Banpará. Com o crédito consignado e o Banpará Card, ficou bem mais fácil realizar os seus sonhos. Consulte seu gerente. Realize seus sonhos com o Banpará. Banpará. Esse dinheiro veio em boa hora. Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A opinião da galera é de verdade. Então, o que me parece, quero saber o que vocês acham. E tudo fica melhor com mais um trecho do Papo com Rivelino. Hoje, após o Ratinho, Galvão FC. Voltamos com o Povo na TV com a sua participação rapidinho aqui no telão, bora ver? Quem está participando, Alessandro. No caso do furto de fios dos ônibus, não tinha necessidade do PM aplicar arma de choque no rapaz. O Alessandro comentando de Cafezal, Magalhães Barata. Vamos para a participação. Bom dia, segue denúncia do uso da Avenida João Paulo II por motociclistas. Situação aí de imprudência que infelizmente acontece na cidade. Mais uma participação. Vamos lá. O Marcos Monte
Mano, fizeram vários buracos na Pariquis, perto da 14 de março, ficou assim. Quem poderá nos acudir? Ele pergunta. Uma foto aí? E de Tucuruí, a Carlene assistindo, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Carlene, pela audiência, pela companhia. Tchau, tchau. Fico por aqui, NC Esporte chegando na área. Tchau, tchau, até amanhã.